Invenção é alguma coisa que não existia e que passou a existir e que, em princípio, é útil ou para todos ou pelo menos para algumas pessoas. A roda é uma invenção, por exemplo. A criação surge do livre pensamento, da inspiração, da técnica. Somando tudo isso, o inventor desenvolve seus produtos, desenhos, softwares, marcas e alcança a gente. Com muita rapidez, algo completamente novo surge. E o que já existe vai se desenvolvendo, se reinventando, gerando luz e tornando tudo muito mais claro. A necessidade de produzir a todo tempo é uma característica da nossa sociedade ocidental. E desde que o mundo é mundo, não paramos de dar novo significado às coisas. Neste primeiro programa vamos falar de invenções. E ninguém melhor do que um dos maiores gênios da história, Leonardo da Vinci, para nos guiar. Os primeiros traços da existência da bicicleta ocorreram em 1490, em projetos do renomado inventor italiano Leonardo da Vinci. E o criador da Mona Lisa, uma das obras mais famosas da humanidade, seguiu com seus engenhos tecnológicos. O grego Arquimedes utilizou dos princípios da matemática e da física para descobrir a lei do empuxo e a lei da alavanca. Mas um de seus inventos mais conhecidos é um sistema de bombeamento chamado parafuso de Arquimedes, em uso até hoje. E depois vieram Alexander Graham Bell, inventor e fundador da companhia telefônica Bell, Thomas Edison e a lâmpada incandescente, Santos Dumont, o pai da aviação, Padre Roberto Landel, o primeiro a ter sucesso ao transmitir a voz humana por rádio. E, já chegando aos nossos dias, não podemos nos esquecer de Steve Jobs, o homem que visualizou o computador na nossa mão. A criação está intimamente ligada com a invenção. Nesse ponto, um compositor, um artista, cada obra de arte que ele cria não pode ser caracterizada como uma invenção do ponto de vista que a gente define, né? Um objeto útil, um forno de micro-ondas, alguma coisa assim, não é. Mas, sim, eu coloco eles na mesma categoria, são criadores. O inventor, ele é um criador, ele é uma pessoa criativa, ele é genial como um artista também. Leonardo da Vinci é um dos meus preferidos porque é impressionante como é que uma pessoa, né, viveu num tempo onde, sem muita tecnologia, conseguiu pensar e vislumbrar tantas soluções, tantas aplicações que hoje nós temos desenvolvida. Você entende? Ou seja, que tipo de ferramenta que ele tinha? Quais são as ferramentas de cálculo? Ele tinha supercomputadores? Ele tinha sistemas de CAD? O cara não tinha nada disso. E além de pesquisador, era escritor, filósofo, ou seja, era um super-homem. E usando o quê? Usando o quê de ferramenta? Basicamente o seu intelecto. O inventor, ele precisa de duas coisas. Ele precisa de ter criatividade, tem que ser criativo, ele tem que conseguir enxergar além daquilo que existe e ele precisa ter os fundamentos científicos, né? Matemáticos, então vamos dizer física e matemática, pelo menos, química eventualmente, biologia eventualmente, para conseguir fazer uma invenção que seja uma invenção de fato sólida, consolidada. A gente pode olhar Santos Dumont dessa maneira, a gente pode ver o próprio Steve Jobs junto com Steve Wozniak dessa mesma maneira. O Steve Jobs, né, que na área de computação, mais recentemente, é um grande ícone, né, ele desenvolveu grandes tecnologias sem ser um homem, eu poderia talvez dizer isso, um homem da tecnologia. Ele era um homem de marketing, um homem extremamente sábio, inteligente, que conseguia ver, né, demandas tecnológicas na sociedade, ou até mesmo criar demandas tecnológicas que a sociedade sequer imaginava que teria, a partir de abstrações. De forma alguma eu acredito que isso seja um dom. Isso para mim definitivamente é uma questão de formação.
de cultura, de criar essa cultura na sociedade, na formação dos nossos jovens. Criatividade, ter ideia é também um pouco de exercício. A internet, ela é a revolução principal que gerou a tecnologia da informação, que está mudando o comportamento das pessoas. Se você considerar o início do século XX, quando começou a radiodifusão, entenda-se rádio primeiro, depois televisão, em que a informação passou a ser veiculada de uma maneira praticamente instantânea, mas ela ia só numa direção. Era sempre da emissora para o ouvinte ou telespectador. No momento em que surge a internet, a gente passa a ter a interatividade. Então, a mesma pessoa que vai receber informação, ela também pode inserir informação. A revolução da internet não acabou ainda, né? A internet está aí e cada vez mais a gente descobre mais aplicações. Por exemplo, há 20 anos a gente falava por telefone e pagava caríssimo por 1 minuto de chamada. Hoje em dia a gente faz uma chamada com vídeo e áudio e não paga praticamente nada, usando o Skype, por exemplo, ou outro método de comunicação por IP. O próprio telefone celular, né, uma invenção fantástica, em que a gente tinha problemas de comunicação. Hoje, na época em que eu era criança, uma linha telefônica era uma coisa cara e você disponibilizar telefone nas regiões remotas era uma coisa extremamente difícil. Hoje em dia, a gente podendo fazer a comunicação sem fio com a ideia da telefonia celular, ela fez com que as pessoas, todo mundo, passasse a estar efetivamente conectado. Na era de aplicativos e startups, diversas empresas estão investindo pesado no ramo. A inovação tecnológica sempre foi um meio de investimento, mas hoje é mais uma forma de empreender com resultados rápidos e positivos. Me explica aí, como é que funciona esse aplicativo? Como é que é o App Prova? Então, o aplicativo é um jogo no qual você responde uma série de questões de vestibular e de Enem, e todas são de múltipla escolha, e você vai pontuando conforme vai acertando as questões, vai acertando questões mais difíceis, você ganha mais pontos, e se você responde várias questões de forma correta, você ganha mais pontos também. Você ficou em primeiro lugar, como é que foi isso? Porque eu respondi muitas questões de forma correta e eu julgava praticamente todo dia. Então eu fui acumulando muito ponto e acabou que eu fiquei em primeiro lugar no semestre, no Brasil inteiro. Você marca, eu quero fazer questão só de história, só de geografia, eu quero fazer só questão de matemática. Porque aí eu acho que fica mais fácil, é mais produtivo pra gente, porque a gente foca de fato naquilo ali que a gente precisa de estudar para aquele momento. Eu acho que eles souberam unir o útil ao agradável, assim. Porque no tempo de vestibular, você não pode deixar de estudar, mas ao mesmo tempo a gente não quer deixar as redes sociais de lado. Então uma forma da gente continuar interagindo com os amigos, mas de um jeito muito mais produtivo e educativo. E você continua lá no Facebook. Aí fica mais gostoso estudar. Com certeza, né? Mais descontraído. E eles têm como base a média de 3 minutos para você responder as questões, que é a mesma média que você tem para responder as questões no Enem. Mas enquanto menos tempo você faz, dentro desses 3 minutos você ganha mais pontos. Então isso é uma coisa de estimular, assim mesmo, fazer em menos tempo. A gente continua estudando para as provas do colégio através dos mecanismos antigos, mas agora introduzindo mecanismos novos que possibilitam a preparação para outros tipos de prova, que é o que está se aproximando da nossa realidade. Os vestibulares. A incubadora de empresas, ela fornece um ambiente seguro e tranquilo para que os nossos desenvolvedores das empresas, né, consigam fazer com que as concepções que eles tiveram se transformem em produtos ou serviços que sejam efetivamente inseridos no mercado. Se você for olhar a empresa do Márcio Felício, que é a BHZ Labs, ela tem propostas interessantíssimas de falar, puxa, hoje todo mundo tem um smartphone. Então, se tem um smartphone e a BH Trans, por exemplo, tem câmeras espalhadas pela cidade inteira, por que é que a gente não pode pegar as informações das câmeras da BH Trans e colocar disponível no smartphone da pessoa, na região em que a pessoa está? Tanto o artista quanto o inventor, eles são criadores, eles
eles conseguem enxergar o que não existe a partir daquilo que existe. Essa concepção de criação é o ponto comum entre o artista e o inventor. Que hoje em dia a gente usa o que a gente chama de eletroacústica para fazer música, que você pode dispor de uma tecnologia para reprodução de sons, síntese de sons arbitrários utilizando um computador. Por que não usar isso para expandir o universo da música? Barulhista, você se considera um inventor? De certa forma, sim, né? Um inventor de música barulhenta. Muito bem. E você acha que tem outra pessoa, um outro músico, assim, que faz composições também com ou sem ruído, que para você seja um inventor também? Tem um nome que eu acho que é o principal nesse sentido, que é o John Cage, compositor americano que trabalhava música aleatória. Justamente, exatamente isso, né? Trabalhar com sons vindo de universos não musicais propriamente dito, mas dentro da música erudita. Eu acho que é o nome principal dessas invenções sonoras. Inclusive o pai dele era inventor. Ah, é? Ele inventou um submarino para uma pessoa só. Oh, que ótimo. Acho que é meio genético isso, assim. As invenções vão passando. E para você, qual que é a maior invenção da humanidade? Talvez seja um do meu pai. É mesmo? Ele inventou uma maquininha que enche o filtro sozinha. E eu era criança, a minha única tarefa era encher o filtro. Então quando ele inventou, eu fiquei muito feliz, assim, que eu não precisava mais fazer aquilo. Podia fazer música, né? E dá um barulhinho legal. Isso aí, ó. Tá estendida, ela vai estender como seu braço. Vou te colocar uma coisa aqui, você me diz o que você acha, tá bom? Eu toco com computador. Eu toco mouse. Mas eu comecei com bateria, depois comecei a tocar teclado. Conhecemos o uso da tecnologia na prática. Agora, vamos entender como ela se desenvolve. No Brasil, existem várias instituições de ensino que trabalham com pesquisa. Estamos no Cefet, considerado um polo de inovação tecnológica no país, onde todos os anos se formam vários jovens inventivos para o mercado de trabalho. No ano de 2012, 3 estudantes do ensino técnico desenvolveram uma mão, que parece ter saído de um filme de ficção científica. Só que não. Isso é uma mão mecânica. Oi, tudo bem? Eu sou o João. E essa é a... É um modelo didático de prótese antropomórfica de mão de baixo custo. Quê? Não entendeu, né? Vou te explicar. Ela é um modelo didático de prótese e o antropomórfica vem porque ela se assemelha à mão humana. E de baixo custo porque ela é confeccionada de garrafa PET, parafuso, fios de nylon e componentes que são bem acessíveis de serem encontrados. E para que serve? O nosso objetivo é fazer com que outras instituições de ensino possam difundir e aprimorar esse conhecimento nessa área. E isso tem aplicação no mercado? Vocês pretendem vender? Não. O nosso objetivo é fazer com que outras pessoas copiem mesmo esse modelo. Então não tem como vender, não tem como colocar no mercado. Fiquei sabendo que vocês ficaram famosas, já foram para vários lugares com essa invenção. Como é que foi isso? Foi uma experiência muito boa, né? A gente trocou muitas informações, fomos também em um congresso que tinha pessoas do mestrado, doutorado e deram os parabéns pela iniciativa mesmo, né, de fazer essa prótese. E aí, podemos experimentar em mim? Podemos sim. Primeiro, através dos eletrodos, a gente capta o sinal mioelétrico, que é o sinal da sua contração muscular. Contrai. Contrai.
agora a gente pega o terra, fica aqui no osso do cotovelo. Prontinho. Isso, agora a gente vai ligar em você. Esse eletrodo aqui amplifica o sinal do músculo, porque ele é muito pequeno. Aí a gente coloca aqui no braço, sinal de repouso, contrai. Pronto? Isso. Flexiona. Agora pode realizar o movimento. Isso aí, ó. Tá estendida, ela vai estender como seu braço. A pessoa tem que aprender. É muito bom aprender sozinho, e é muito bom aprender com os colegas, e é muito bom aprender com quem já passou pela nossa fase. Então são 3 partes. A parte sozinha, sua, você precisa de silêncio, precisa de livros, precisa de internet, precisa de concentração, precisa de imersão. É você com você mesmo e com o mundo, mais você absorvendo o mundo por si mesmo. Você com seus colegas, em que cada um vai ter um pedacinho do quebra-cabeça que está sendo montado, e você com seu mestre, que vai ser o cara que vai te transmitir aquilo que a humanidade acumulou durante milênios. Já vimos como o barulhista trabalha e compõe suas músicas. Agora, vamos ver o que o pessoal acha. O que você acha dessa música? Melodioso seria, sereno. Eu acho ela bem característica da Praça 7, principalmente aquela parte ali de baixo. É? Que tem os índios e tal. Eu gostei. Quais sons do cotidiano que você identifica aí? Spray de alguma coisa. Uma furadeira, parece um cara batendo um triângulo assim. Tá. Uma batucada. Carro, batida de construção. Gente batendo alguma coisa. Criança? Prego? Tá batendo prego. Às vezes a gente acha que só som de natureza que é bom, som do dia a dia é ótimo. Fica legal, dá um ritmo. Você compraria um CD com essas músicas feitas a partir de ruído? Claro. Tá gostando do som? Muito gostoso. Agora mais quente, né? Mais caliente.